Boa madrugada, pessoas. Estou aqui hoje com o meu esposo, Tiago Melo. Desde a paz do Senhor a Pai todos do Senhor a vocês. todos aí, meus amados e minhas amadas irmãs. Amém. Gente, hoje a gente veio, tá? Hoje nós vamos estar falando sobre algumas curiosidades bíblicas, até para recém-convertidos, pessoas que às vezes estão há muito tempo na igreja, e tem detalhes, curiosidades da Bíblia, né, filho? Que muitos verdade. têm dúvidas, e às vezes já estudaram e com o tempo se esquece. Mas a gente vai estar sempre alimentando isso, sempre trazendo novos assuntos pra gente não esquecer e ficar treinando. E é muito importante isso, tá, gente? E que vocês compartilhem esses vídeos, que vocês possam estar mostrando às pessoas. A gente vai estar sempre trazendo palavras novas, respondendo as perguntas, questionamentos no direct. A gente pede que vocês mandem, gente, sugestões pra gente estar falando aqui, porque a partir de agora a gente vai sempre estar gravando vídeos, né, filho? Sim. A gente intitulou, Deus colocou em nosso coração, um título. Está em Provérbios 8:17. Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão. Então, gente, por que de madrugada? É um horário tranquilo, os bebês estão dormindo, muita gente está acordada. Em vez de estar assistindo besteira, vai assistir a palavra de Deus, vamos aprender mais de Deus. Isso edifica não só vocês, mas a gente também, tá certo? Então, que vocês possam estar acompanhando, que vocês possam estar anotando. Então, todos os dias, assim que a gente puder, a gente vai estar colocando no IGTV. A gente vai estar fazendo também nos stories ao vivo, lá, gente, no @Luana e Família Melo. Sigam, tá, gente? A gente lá no meu Instagram da família, que a gente fala vários assuntos, certo? Também dou várias dicas de dono de casa, de mãe, sobre família. E agora também sobre isso. A gente prega o amor de Deus, a gente prega Cristo, certo? É isso que a gente acredita. A gente está levando um pouquinho da palavra do Senhor através do meio de comunicação tão importante, que abrange tantas vidas, que consegue entrar em tantas casas. Então, por que não fazer e levar um pouquinho do amor de Deus, né? Então, a gente vai começar hoje com esse título, como já falei, Provérbios 8:17. Fixem na cabeça de vocês, porque é muito bom, gente, orar de madrugada, essa paz, tranquilidade. Para quem perguntou, o Arthurzinho está bem, graças a Deus, está descansando, está tudo na paz. Aí a gente vai aproveitar e começar a responder isso. E hoje eu vou estar fazendo as perguntas, e o meu esposozinho, que é pastor, meu mentor, que me ensina, sabe, me instrui quando eu tenho dúvidas, já sei para onde correr. Já tá na estrada aí há mais de 20 anos, então, gente, ó, tem muita coisa para passar pra gente, viu? Pra gente estar, sugando muita coisa. Então, eu espero que vocês gostem. Vou estar começando com algumas dúvidas, né? Para ele estar respondendo dúvidas, não, curiosidades, tá certo? A primeira pergunta, vamos lá. Qual foi o primeiro livro impresso no mundo? Olha aí, né? Pois é, pessoal, bom, né? Que essa madrugada aqui com a esposa, né? Conversando um pouco sobre essas curiosidades bíblicas, tá? Isso é bom para a gente estar aprendendo. Todos os dias a gente precisa aprender mais das Escrituras. As Escrituras nos fortalece e nos determina para que venhamos a examinar a história todos os dias. E aí, essa é a primeira pergunta, né? Eu saberia o que você tem nas mãos, né? Essas Escrituras que você tem na mão hoje, aí tem acesso a ela. Na realidade, em 1460, né? Quando Gutenberg ele criou realmente a prensa, não é? Foi um projeto de 5 anos e ele conseguiu construir este instrumento, foi a prensa, e eu digo que isso aí também foi por soberania, por vontade de Deus, para que fosse distribuído, não é? Realmente a Bíblia, para que hoje nós tivéssemos acesso a ela. Então, Johannes de Gutenberg, em 1460, ele criou a prensa, e o primeiro livro a ser prensado foi realmente a Bíblia, tá? Então, hoje a Bíblia que nós temos aí, ela vem de lá, de 1460, né? Com a prensa de Gutenberg. E é também o livro mais traduzido e o mais vendido no mundo inteiro, tá, gente? É a nossa Bíblia. Na realidade, a tradução, já temos uma tradução de quase 3.000 línguas, né? Foi 2.900 línguas, fora os dialetos.
tá? Então, hoje eu acredito que tem até mais traduções do que essa, tá? Se nós contarmos com os dialetos que existem no mundo, tá certo? E mais vendido, né? É só aqui no Brasil já foi mais de 7 milhões de vendas da Bíblia, né? Interessante, muito interessante, tá vendo, gente? A Bíblia é um livro de fonte inesgotável, né? Então, quanto mais a gente estuda, mais a gente vai aprendendo, mais você vai descobrindo, e ela se renova, a palavra de Deus se renova, e é o único livro que você lê e o autor está presente, você sente, porque é inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Amém. Vamos para a próxima. Quantos capítulos e quantos versículos a Bíblia tem? Essa aqui, gente, eu anotei aqui, tá? Que vai responder sou eu mesma. Ela tem 1189 capítulos. Isso. E quantos versículos ela tem? 31.102 versículos. A Bíblia protestante, tá certo? Aí, abrindo um parêntesezinho, quantos livros tem a Bíblia protestante? Ela possui 66 livros. 37 é o Antigo Testamento e o Novo Testamento são 29 livros. A Bíblia Católica, gente, ela tem mais livro que a nossa, né? Alguns já devem saber, ela tem 73 livros. Aí depois a gente vai entrar, se aprofundar mais como foi, entra a questão do cano, né? Como foi dividir esses livros, porque a Bíblia Católica tem mais, porque a protestante tem menos, certo? Deixa para próximos. Terceira pergunta. Qual é o maior versículo da Bíblia, filho? O maior versículo da Bíblia, ela se encontra, né? Lá no livro de Esther, certo? E o versículo é o livro de Esther, no capítulo 8, versículo 9. Com 415 caracteres. Isso mesmo, 415 caracteres, letrinhas. É isso mesmo. E o menor? O menor se encontra no livro do Êxodo, né? Justamente aí no capítulo 20, no versículo 13. Que é o não matarás. Isso, que é, na realidade, do decálogo, né? De Moshe, o decálogo de Moisés, onde ele fala, não matarás. Aí tem um parêntesezinho que eu andei pesquisando. É a questão da revista atualizada. Isso tá na Almeida, revista corrigida. Aí agora tem a atualizada, vem dizendo que o menor versículo também pode ser o Jó 3, versículo 2. Disse Jó. Então fica esses dois aí, né? Isso é porque nas traduções que nós temos as traduções, muitas vezes quando você vai atualizar de acordo com a língua e a cultura no determinado local, no nosso caso aqui no Brasil, que há uma diversidade, né, cultural tremenda. Então, com o tempo, o idioma ele vai passando uma certa atualização, vai se acrescentando novas expressões idiomáticas, etc. E aí, na tradução do original para o português, se faz um tipo de atualização ou correção quando se faz a revisão daquele texto. Pronto. Próxima pergunta. Livros que não encontramos o nome Deus, a palavra Deus. São 2 livros. O que nós não encontramos a literalidade, a palavra Deus, né? Nós encontramos isso onde, meu amor? Em Esther. Isso, no livro de Esther, né? No livro de Cantares. De Salomão. Né? De Cantares de Salomão. Pronto. Outra perguntinha. Diga aí. Menor livro da Bíblia. Menor ou menores livros da Bíblia? Né? Nós temos então aí menores livros da Bíblia. E aí nós temos, lá no Antigo Testamento, nós temos Obadias. No Novo Testamento nós já temos as cartas, as epístolas joaninas, né? As epístolas de João, como 2 João, como 3 de João. E nós temos também Judas, né? São livros, né? São os menores livros. São livros que possuem apenas um capítulo, isso que você está falando, isso, né? Obadias, Filemon, 2 João, 3 João e Judas.
Aí vem dizendo, o menor livro da Bíblia é o 2º João, que possui 13 versículos apenas. Isso. E também tem o maior livro da Bíblia, que todo mundo Olha conhece, só, né, gente? é o maior, né? Que é o Salmo 119. Ou é o Salmo 150? Não, Salmos. O maior livro da Bíblia é o Salmos, né? É. Que possui 150 capítulos. E o maior versículo, já O maior aproveitando, o maior o maior capítulo é o é 119. o 119, Já pensa logo, o 119 já é o maior de todos, De né? todos, é. O cara passa o dia todo lendo o Salmo 119. Dá para fazer trocentas pregações só no Salmo Com 119. certeza. E, por último, quem escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia e quais são eles? Pois é. Você. Né? E aí nós temos, na realidade, logo quando a gente vai começar a ler as Escrituras Sagradas, nós nos deparamos com os primeiros 5 livros da Bíblia. Por que nós falamos os primeiros 5 livros da Bíblia? Né? Na realidade é chamado a Lei de Moshe, ou a Lei de Moisés, né? Que é, como nós conhecemos, como a Torá, né? Torá ou Pentateuco, tá certo? Foi escrito por Moisés. E nós temos aqui a nossa tradução, que na verdade vai de Gênesis, tá certo? Até o livro de Deuteronômio. E nós temos aí Gênesis, Êxodo, que mais, Luana? Levítico, Números e Deuteronômio. Pois é. Nós somos então os 5 primeiros livros da Bíblia escritos por Moisés, tá certo? Que é chamado livro, ou chamado Lei de Moisés, tá certo? Uma curiosidade aqui, ok? Nós temos então aqui a quantidade de traduções, tá certo? Do Pentateuco. Nós temos 3 versões clássicas e uma última versão que é a versão latina. Nós temos uma versão judaica e nós temos uma versão grega, nós temos uma versão samaritana e nós temos uma versão, como eu falei para vocês, latina, chamado de Vulgata, ok? Na versão grega, que é a mais próxima da versão judaica, da Torá, é a versão da Septuaginta, que foi a tradução dos 5 primeiros livros da Bíblia pelos judeus, pelos rabinos, traduzindo do hebraico diretamente para o grego. São então os 5 primeiros livros da Bíblia escritos por Moisés. E aí dizem que os últimos versículos de Deuteronômio, que o último livro da Bíblia, o último livro do Pentateuco, não é? Como Moisés já estava já morto, tá certo? Então quem realmente escreveu, atribui-se aí a autoria para Josué, que foi o seu sucessor. Ótimo. Gente, então, por hoje é só. Espero que vocês gostem. Compartilhem esse vídeo no Instagram para todas as pessoas, novos convertidos, os veteranos. O importante é estar estudando e se atualizando, tá certo? Que essa palavra de Deus entre no coração de vocês, na família de vocês. E é sempre bom estar aprendendo cada dia mais da palavra de Deus, que nos sustenta e nos mantém de fé a cada dia. Tá certo? Então, um beijão, que Deus os abençoe, uma boa madrugada, que Deus venha sobre a família de cada um de vocês, sobre a mente, sobre seus filhos, que Deus os abençoe. Amém. Deus abençoe.